Bora lá resolver mais uma questãozinha aqui para o canal Matemática Linda. Dá uma olhadinha nessa questão que apareceu na sua tela, a questão da EPICAR de 2010. Essa questão aqui é muito bacana, porque a princípio quando eu olhei ela, assim, eu falei, nossa, triângulo retângulo, né, teorema de Pitágoras. Mas daí a gente já olha para ângulos, ou seja, pensa em razões trigonométricas em um triângulo retângulo. E eu, pelo menos, eu enxerguei uma sacadinha aqui, uma saída justamente usando a ideia também de semelhança de triângulos. Então é uma questão muito bacana aí. Independente se você vai fazer concurso militar, vestibular, Enem, se vai fazer uma prova aí no seu colégio, enfim, algum outro concurso público, é uma questão bacana, porque a gente vai revisar alguns conceitos muito fundamentais aí de geometria plana e também de trigonometria. Então, antes, deixa eu fazer um convite, te dar um alerta, fazer um pedido, sei lá. Não esquece de fazer inscrição no canal, deixar o sininho ativado, porque assim você recebe notificações de vídeos como este aqui, ó, tá? Tem questões de concursos militares, vestibulares, Enem, concurso público, tem raciocínio lógico, matemático, tem aulas, tem lives, tem bastante coisa que vai surgir no canal. E caso, né, você tenha feito sua inscrição e deixado o sininho ativado, vai ficar sabendo de primeira mão. Partiu resolver? Pega só essa questãozinha da EPICAR, então, olha só o que diz a questão primeiro, né? Em relação à figura abaixo, tem-se CAD, ou seja, o ângulo interno ali, ó, A do triângulo CAD, equivale a 30 graus. A medida do segmento AC, 2 centímetros, e a medida do segmento BC, 4 centímetros. Nós temos a figura linda, maravilhosa. CAC é perpendicular a CD e AD é perpendicular a DB, então, este segmento de BD em centímetros é igual a tchan, 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 tchan. Essa informação aqui é importante, né? Porque se AC é perpendicular a CB, quer dizer que aqui forma um ângulo de 90 graus. Se você olhar para o triângulo ABC, ó, triângulo retângulo em C. Se AD é perpendicular a DB, quer dizer que aqui ó, nós temos um ângulo de 90 graus no triângulo ABD também, que é um triângulo retângulo. Então, nós temos dois triângulos retângulos. Ah, Tatarina, então você vai usar o teorema de Pitágoras? Acredite, não vou usar o teorema de Pitágoras. Como assim? Eu vou usar a ideia deste ângulo aqui a meu favor, então eu vou usar sim razões trigonométricas no triângulo retângulo, mas a sacada que eu tive aqui foi justamente enxergar este ponto E como ponto de interseção entre esses dois triângulos retângulos, justamente para brincar com semelhança entre esses dois triângulos. Então eu quero que você enxergue aqui, ó, triângulo AC, retângulo em C, e o triângulo BDE, retângulo em D. Eles são semelhantes entre si. Tarim, que eu sei que esses triângulos são semelhantes entre si? Primeiro, enxergue aqui, queridíssimo, queridíssima, ó, ângulo de 90 graus, foi mencionado, né? Já para você. Como AC é perpendicular a CB, então nós temos que este ângulo C é um ângulo reto, forma um ângulo de 90 graus. A mesma coisa para o AD e DB. Ó. Então aqui nós também temos um ângulo de 90 graus. Já tinha conversado isso com você. Agora, olha só que bacana. Se você perceber que essa informação fundamental aqui do enunciado, o ângulo CAD mede 30 graus. Então aqui, se você olhar o CAD, eu tenho aqui, ó, CAD, ó, ele mede 30 graus, esse cara aqui. Eu vou marcar aqui porque este triângulo aqui está grandinho. E aí, se você observar bem, então olha para o triângulo ACE, dá uma pescadinha aí para o triângulo ACE. Veja que nós temos dois ângulos internos já indicados aqui, 90 com 30, 120. Como a soma dos ângulos internos é 180 graus, este triângulo aqui, este ângulo aqui, mede 60 graus. Este ângulo E do triângulo ACE, ângulo interno E. E perceba que se você observar, vou marcar aqui de vermelho também no triângulo BD, ele também mede 60 graus, porque eles são ângulos opostos pelo vértice. Então, a gente está relembrando lá propriedades importantes quando a gente fala de ângulos. E se você observar bem, já bastava para eu afirmar que os triângulos aí são semelhantes, mas eu tenho aqui um ângulo D interno ao triângulo BDE, assim como o ângulo E, ó, 90 graus com 60 graus, 150 graus. Então, este ângulo aqui mede 30 graus. Eu tenho os três ângulos congruentes entre si nesses dois triângulos. Bastavam dois.
né? Quando eu tenho dois ângulos congruentes, eu sei que os triângulos são semelhantes entre si. Se eu tenho os três, muito mais melhor de bom ainda, muito mais melhor de bom, tá certo. E daí o que acontece? Nós vamos enxergar as relações aí entre os lados homólogos correspondentes. Olha que nome chique. Então veja, eu vou relacionar assim, ó, BD do triângulo menorzinho aqui, ó, triângulo BD. O lado BD, veja que esse lado BD está entre os ângulos aqui, ó, verde e o de 90 graus. Quem que está entre o verde e 90 graus do triângulo maior? Ó? O AC, beleza? Estou relacionando os dois. Do mesmo jeito, eu vou relacionar o lado do segmento DE do triângulo menor, ó, que está entre 90 graus e 60 graus, entre 90 graus e 60 graus, entre o preto e o vermelho aqui, ó. Quem está entre o preto e o vermelho? Entre 90 e 60 graus no maior, o CE. Então, assim que a gente faz as correspondências. E, por fim, né, os lados que restaram aqui, ó, o BE entre o verde e o vermelho, no triângulo menor, entre verde e vermelho no triângulo maior, é o AE. Tá? Então, eu fiz aqui, ó, na parte de cima, os segmentos relacionados ao triângulo menor, o ABE, e na parte de baixo, o triângulo maior, teoricamente pela imagem, né? AC. Beleza? E na verdade, verdadeira, por que eu estou fazendo isso, tá? Porque eu enxerguei que eu consigo trabalhar com medidas aqui, ó, usando essas duas razões aqui, ó. Ou seja, eu vou trabalhar com uma proporção, uma igualdade entre razões, né? E aí eu consigo brincar com essa comparação aí. AC eu já tenho, ó. AC mede 2, que está aqui no enunciado. BD eu quero descobrir. Então, esta primeira coluna aqui, ó, tá tranquila, essa primeira razão de boa. Aí, DE eu vou dar um jeito de descobrir, e CE também eu vou dar um jeito de descobrir. Como? Aí eu vou trabalhar com as razões trigonométricas no triângulo retângulo, beleza? Então, enxerga o triângulo ACE, já deu um spoiler ali, né? Calma, faz conta que a gente não viu nada. No triângulo ACE, eu vou trabalhar com a tangente desse ângulo de 30 graus, porque tangente, para você lembrar lá, quando eu falo de tangente de um ângulo qualquer, não faz isso comigo, canetinha, tangente de um ângulo qualquer. Minha caneta tá de brincadeira comigo, né? Deixa eu melhorar aqui um pouquinho. Caneta, não me faça ficar nervoso ao vivo. Não é bem ao vivo, não está sendo gravado, mas tudo bem. Aqui, ó, tangente de um ângulo qualquer, coca, né? Cateto oposto pelo cateto adjacente. Beleza. Então, tangente de 30 graus, ó, o cateto oposto é o segmento C, está indicado aqui para você. E o cateto adjacente, que está juntinho aqui, ó, o segmento AC. E aí nós seremos felizes para sempre. Por quê? Tangente de 30 graus, eu sei que é raiz de 3 sobre 3. Tem que lembrar lá os ângulos notáveis, né? Os famosos ângulos de 30, 45 e 60 graus. Se eu quero descobrir, e a AC foi dado lá no enunciado, ele mede 2 centímetros. E aí, se eu isolar o tal do CE, este 2 aqui que está dividindo, eu passo multiplicando, ó, e eu tenho então que CE mede 2 raiz quadrada de 3 sobre 3, isso em centímetros. Então, veja que este pedacinho aqui eu já tenho, C. E agora eu vou descobrir o DE, como? Trabalhando com o outro triângulo, o triângulo BDE. Só que agora eu vou usar seno. Lembrando, quando a gente fala de seno de um ângulo qualquer, caí, né? Corri, né? Corri, cateto oposto pela hipotenusa. Então, se você olhar para o triângulo BDE, seno deste ângulo de 30 graus, que é o verde, cateto oposto ao segmento DE, e a hipotenusa é um ângulo lado oposto ao ângulo de 90 graus, ou seja, este lado aqui, ó, BE. E aí nós brincamos, né? Ângulo notável, seno de 30 graus tem que saber que é meio. E aí eu vou ter então que, meio vai ser igual a DE, que eu quero descobrir. Então não é um problema, vou deixar indicado aqui. E BE, que eu vou usar. Aqui que está a sacadinha da questão, tá? Porque a partir do momento que eu descobri que CE mede, vou até colocar aqui para você, ó, este segmento CE, ó, este cara aqui, ó, CE, ele mede 2
raiz quadrada de 3 sobre 3 centímetros. Quanto que mede esse segmento aí, a gente acabou de descobrir. O segmento BC ó, foi fornecido no enunciado. Vou deixar até marcado aqui para você, destacado. O segmento BC, ó, eu pintei ali sem... não gosto. Não gosto. Tem sujeirinha aqui, tiramos. O segmento... Não, marca texto. O segmento BC, ó, ele mede 4 centímetros. E o segmento BC, queridíssimo, está aqui, ó. Então, veja que o segmento BC é a partezinha amarela, mais o restante ali BE. E eu estou falando justamente do BE. Então, quando eu falo deste segmento BE, gente, segmento BE, esse segmento BE vai ser todo o segmento azul, 4 menos a parte amarela. Então, o segmento BE, olha só a sacadinha, equivale a 4 centímetros menos aquele pedacinho amarelo ali, ó, 2 raiz quadrada de 3 sobre 3 centímetros, que é o que eu vou escrever aqui, até deixar com a mesma cor, ó, 4 menos 2 raiz quadrada de 3 sobre 3 centímetros. Tudo bem? Opa, estou fazendo 3 errado ali. O 3 é só sobre o 2. O 2 raiz quadrada de 3 não vai fazer caca, tá, nem. Beleza. Ok. Aí qual que é a sacada, né? A sacada é a mesma que a gente fez ali no triângulo anterior. Esse troço aqui, ó, roxinho, 4 menos 2 raiz quadrada de 3 sobre 3 está dividindo, eu vou passar multiplicando. Aí, então, eu vou ter que D vale 4, ou a gente até pode escrever assim, né? Ó, a metade de 4 menos 2 raiz quadrada de 3 sobre 3 em centímetros, né? Esse cara aqui está dividindo, ó, passa multiplicando aqui 1, então vai ficar ele dividido por 2, que é a mesma coisa que multiplicar por meio. Por que eu estou fazendo isso? Este meio aqui eu vou multiplicar pelo 4, então vai ficar 4 divididos por 2, que é 2. E este 2 raiz quadrada de 3 sobre 3, ó, eu vou dividir por 2, então vai cancelar este 2 com esse 2 aqui, ó. Então vai ficar assim, ó, menos raiz quadrada de 3 sobre 3. Como eu tenho aqui um CE ó, com denominador 3, eu vou deixar o DE também com denominador 3. Então eu vou jogar um denominador 3 aqui, ó, neste 2. Então eu vou reescrever, só para a gente facilitar um pouquinho o nosso cálculo. Eu vou fazer assim, ó, 2 é a mesma coisa que 6 dividido por 3. Tudo bem? E aí eu vou deixar com o mesmo denominador, ó, que eu consigo deixar com denominador único. Ó, 6 divididos por 3 é 2, é a mesma coisa. Então agora observa a substituição que eu vou fazer aqui para você. Ó. Então eu tenho assim, ó, BD, que eu quero descobrir, AC2, que está aqui no enunciado, DE, que é o 6 menos 2 raiz quadrada de 3, ambos dividido por 3, ó, deixei mais simplificado aqui. E o CE, que a gente já descobriu anteriormente, ele é 2 raiz quadrada de 3 sobre 3. Então, olha só o trabalho que deu essa questão. Tudo bem? Aí eu vou cancelar esse cara aqui, né? Ó, cancela este cara aqui ó, com este aqui. Frações né, que estão sendo divididas com os mesmos denominadores já cancela. Como eu tenho 2 dividindo aqui ao lado esquerdo, o primeiro membro da igualdade, e o 2 também, ó, dividindo aqui o lado direito da igualdade, também cancela. Então veja que o nosso trabalho agora vai ser calcular justamente o que restou ali para a gente, ó, que vai ser o 6 menos raiz quadrada de 3 no numerador e o raiz quadrada de 3 no denominador. Tatarém, não tem isso nas alternativas. E é bom que você sempre olhe as alternativas mesmo, né? Elas são nossas amiguinhas, nossas aliadas. Tem que rolar um clima. Dá uma piscadinha. Manda um beijinho aí. Vamos racionalizar esse denominador, porque não tem radical no denominador lá nas alternativas. Então, vamos multiplicar pela raiz quadrada de 3. Multiplica numerador, multiplica denominador. Então, veja que o nosso tal de BD, e eu sumi ali com o BD, né? Eita, tari! O nosso tal de BD ó, vai ser 6 vezes raiz quadrada de 3, menos raiz quadrada de 3 vezes 3, que vai dar 3. No denominador, queridíssimo, a raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 3, que vai dar 3. Fechou? Aí observe bem que eu tenho esse cara aqui em cima dividido por 3.
Ou seja, 6 divididos por 3, 2 raiz quadrada de 3, e 3 divididos por 3, que é 1. Dá uma olhada se não é exatamente o que está na letra C. Beleza? Então eu não acho que essa questão aqui era fácil não, trabalhosa, então merece 1000 curtidas. Faz uma curtida aí, dá uma curtida aí, faz algum comentário, veja se te ajudou, se for alguma dúvida. Espero que tenha ajudado sim, fiz bem passo a passo aí para você. Se precisar dar uma olhada de novo em 1000 vezes, né? Quanto mais a gente estudar, melhor, mais preparado a gente está para uma prova. E é uma questão muito bacana, como eu falei lá para você anteriormente, porque a gente revisou aqui bastante coisa lá de geometria plana. Revisou bastante coisa lá de trigonometria e brincou também com a tal da matemática elementar, a famosa matemática básica. Valeu, bons estudos, até a próxima. Tchau.